de imóveis. Quando você faz a alocação do seu imóvel, quando o seu imóvel está na sua pessoa física, você vai pagar sobre as locações o imposto de renda de acordo com a tabela, que pode chegar hoje até 27,5%. Vamos lá. Primeiro que qualquer empresário, né, a pessoa que tem empresa, que tem mais de um imóvel, né, tem outros tipos de propriedades e bens, sempre precisa planejar a sucessão, né? Como é que isso fica para a próxima geração, né? Para proteger a família e também para não incorrer em muitos pagamentos de impostos, né, doutor? Então, como é que está essa questão do planejamento sucessório, principalmente agora com a nova reforma tributária, doutor? Maravilha. Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Carol, Nuno, Romeu, Daniel, aqui o Fabrício. Manda um abraço também pro Vitor, que está viajando, está de férias, e a gente está aqui na labuta. Cobrindo ele aqui, né? Alguém precisa trabalhar. Alguém precisa trabalhar, você viu, né? Então, ô Fabrício, a questão da planejar a sucessão, né? Então, só para contextualizar, o que é planejar a sucessão? Tradicionalmente, o brasileiro, ele está acostumado a, quando ele quer, por exemplo, a deixar organizado o seu patrimônio para os seus herdeiros, o que ele pensa e faz? Ele vai no cartório e fala, eu quero doar os meus imóveis para os meus filhos. Em vida, né? Doação em vida. Doação em vida. E com aquelas cláusulas de usufruto, né? O que é? Ele vai pegar o imóvel, vai passar a titularidade para os herdeiros, mas ele fica com uso e gozo. Ele pode alugar, sim, pode morar nesse imóvel. E a pessoa também não pode vender, né? E tem aquelas questões. Exatamente. Né? A pessoa que recebe é o que chamamos de... Ele recebe só a nua propriedade. Ele não recebe o imóvel integral. Uhum. Ele recebe só os direitos futuros, ou seja, no futuro falecimento dos doadores é que os herdeiros vão assumir aquele imóvel. Então, isso é planejar a sucessão. Isso é uma já é um planejamento. Já é um planejamento. Então, esse é o primeiro ponto. E evita a questão do quando a pessoa falece, que tem que fazer o inventário, que é bastante caro, complicado, né? O objetivo de planejar a sucessão, o principal deles é evitar um processo de inventário. Porque você evita discussões na família. Sim. O que o pai e a mãe se preocupam mais? Claro, os filhos estarem bem de saúde, mas que eles não fiquem brigando pelo patrimônio que eles deixaram. Esse é o principal temor dos pais. E então eles fazem isso. Tem gente que faz e vai no cartório, tem gente que não faz nada e deixa acontecer, né? Uhum. Não a Deus dará, mas deixa a coisa acontecer naturalmente. Naturalmente. A briga sair naturalmente. Quando eu falecer, meus filhos, né, minhas filhas vão, fazem o inventário e vê o que dá. Então, essa é planejar a sucessão. Uma das formas de planejamento da sucessão também, atualmente, é a estruturação, a criação de holdings familiares, que é você transferir o seu patrimônio, os seus imóveis, para uma pessoa jurídica. Então, você ainda como sócio, você como o proprietário dos imóveis. Uhum. Na verdade, você vira o dono da empresa que é dona dos imóveis, né? Exatamente. Mais ou menos. Os imóveis que antes estavam no nome da sua pessoa física, ela vai passar para uma holding, para uma empresa. Você é o dono dessa empresa. E o passo seguinte é doar as cotas, ao invés dos imóveis, você doar as cotas para os herdeiros. Ah, entendi. Então, você tem 2 filhos, 50% para cada um, 3 filhos, e nem precisa ser filho, podem ser outras... Você pode destinar a herança, né? Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Tem uns requisitos, né? Tem um limite para isso, né? De 50%, que é a legítima, que você deve resguardar. Os outros 50% você pode doar para quem você quiser. Então, o que acontece? Hoje existe essa possibilidade. Ao invés de fazer a doação em cartório, fazer numa holding. Qual que é a vantagem de se fazer através de uma holding? Em muitos casos, vale a pena por a questão tributária. Quando você faz, por exemplo, transforma os seus imóveis numa pessoa jurídica, você manda os seus imóveis para a pessoa jurídica, você já começa a ter alguns benefícios tributários já em vida. Por exemplo, na locação de imóveis. Quando você faz a locação do seu imóvel, quando o seu imóvel está na sua pessoa física,
você vai pagar sobre as locações o imposto de renda de acordo com a tabela, que pode chegar hoje até 27,5%. Na pessoa jurídica, você consegue uma trava, que hoje o máximo é de 11,33% sobre essa receita de locação. Bastante economia, hein? De 27% para 11% é uma boa, 60% de economia. Geralmente dá 50% aí de economia. Que bacana. Essa é a primeira economia que o pessoal já sente quando ele constitui a holding. A segunda economia é quando ele vai vender esse imóvel. Quando ele vende o imóvel, na pessoa física, ele tem que pagar 15% sobre o lucro imobiliário. Tá. Quem tem imóvel, quem já vendeu, já está acostumado com esse termo. Acredito que não precisa explicar. Sim. Que é o lucro da operação, ele vai pagar imposto de renda sobre isso. São a diferença 15%. Do que ele pagou para o que ele vendeu, né? Exatamente. Na pessoa jurídica, ou seja, o imóvel na holding, quando você vende, hoje você tem uma tributação no máximo de 6,73% sobre o valor total da venda, não sobre o lucro mais. Não sobre o lucro. Então, nem sempre vai ser mais vantajoso a venda na holding, mas na grande maioria que a gente analisou, é mais vantajoso. Por quê? Porque geralmente o imóvel, quando ele compra e ele lança no imposto de renda, o valor que é o custo de aquisição do imóvel. Então, o imóvel supervalorizou nos últimos 10 anos. Sim, demais, né? E o imposto de renda não permite você atualizar no imposto de renda, então sempre vai estar lá o custo de aquisição. Então, quando você vende, então dá um lucro imobiliário gigantesco. Muito grande. Então, você acaba pagando 15% sobre quase toda a operação. Na holding, não. Na holding, você está travado em 6,73% sobre o valor total da venda. Se pegar qualquer residência média aí, que há 10 anos atrás custava R$200 mil, e hoje deve estar 500, 600 mil reais, né? Se não 1 milhão. Se não 1 milhão, dependendo do lugar. Muitas vezes está 4, 5 vezes o valor. Então, quer dizer, esses 15% do lucro vai ser muito alto. Fica muito alto. Maior do que os 6,5% lá da holding. Fica bem alto. Outra vantagem em relação a você fazer pela holding é que quando você deixa o seu imóvel ir para inventário, o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações, que é o imposto, muitos falam pejorativamente de imposto da morte, uhum. né? A base de cálculo dele é sobre o valor real, o valor de mercado do imóvel. O fisco exige uma avaliação para que seja lançado no inventário, então você vai pagar sobre o valor de mercado. E esse valor de mercado aí vai de cidade para cidade, né? Vai de região. No caso de São Carlos, caríssimo. Então, esse é um dos pontos. Na pessoa jurídica, você consegue, por uma questão de legislação e jurisprudência, coincidentemente, a base de cálculo desse ITCMD é o mesmo valor do que está lançado no imposto de renda. Ah, entendi. Vai pagar o imposto sobre aquele valor de aquisição. Aquele custo de aquisição. Porque quando você transmite os seus imóveis para uma holding, geralmente você transmite pelo custo de aquisição. E o capital social vai ser aquele valor. Entendi. E como você doa as cotas... Você não vai doar o imóvel, né? É as cotas que tem aquele valor que você está doando. Ou seja, em outras palavras, você está reduzindo drasticamente a base de cálculo do ITCMD. Sem contar o custo próprio do inventário, que também é alto. Né? Geralmente a gente faz simulações, né? Quando o cliente contrata a gente para fazer um estudo, eu faço o estudo, o inventário vai custar tanto, se você for no cartório vai custar outro tanto, através de uma holding vai custar esse tanto. 90% dos que eu já fiz, a holding vale a pena. Tem casos que não vale a pena, quando só tem um imóvel, 2 imóveis. Sim. Então, o custo de operacionalizar uma holding, acaba encarecendo, às vezes não justifica para aquele cliente. Né? Mas quando ele tem já uns imóveis que ultrapassam certos valores, e aí já começa, na planilha, eu já consigo identificar. Aí já começa a ficar extremamente vantajoso, né? Porque é uma diminuição grande mesmo, né? Dos valores, né? Ah, sim. E aí o custo de operacionalização da holding vai ser basicamente um contador. Você vai ter a contabilidade, e os impostos mensais ali, isso. né? Se a holding
tiver locações, ela vai ter os tributos sobre as locações. As locações, né? Se ela não tiver movimento, enquanto não tiver, não vai incidir nada. Ela vai ficar lá esperando ter atividade. Que bacana. E como é que fica isso agora com a nova reforma, com a reforma tributária, né? Com os novos parâmetros aí tributários que começam já o ano que vem, né?